Pode Falar começa já já. Olá, pessoas! Cá estamos nós em mais um episódio aqui no Pode Falar. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Que já para combinar com, né, com o nosso tema de hoje. Se deita aí, você. Aproveitando já que o Pode Falar ele entra no ar, né? 9 horas da noite, né? Aí você já tá naquele embalo, né? Então você já se deita essa altura do campeonato, você provavelmente que tá ouvindo, vendo a gente, você já chegou do trabalho, já terminou seus afazeres, já tá aí sentadão, sentadona no sofá. Aí você aproveita e já deita. Já deita que vai começar o Pode Falar. Como é? SMR, ASMR. A SMR. Gente, pelo amor de Deus. Vocês já viram aí, né, o tema do Pode Falar, né? Que é... Tem alguém entediado aí? Tem alguém entediado aí, gente? A gente vai falar hoje aqui no nosso episódio, como sempre, mais um episódio reflexivo aqui do Pod. Para não perder o costume, né? Sobre a questão do tédio, mas antes vamos lá para os nossos recadinhos. Curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo para frente, faz o Pode Falar circular, furar bolhas por aí, chama mais gente para cá, tanto você que está no YouTube quanto você que está no Spotify. Gente, engaja, isso é muito importante. Se você puder fazer doação de Pix, o QR fica aparecendo aqui, aí você aponta a câmera do seu celular e aí doa o valor que você puder, quanto você quiser, fica à vontade. O engajamento é muito importante para a gente, né? Porque faz o canal ir ganhando notoriedade aqui nesse mar imenso que é o YouTube. Tem também o @ do Tique para vocês darem aquele confere, velocidade 2x lá, gente. Curtam lá também, tá? A nossa página do Tique. Vocês que estão no Spotify, o @ do Tique e a chave Pix estão na descrição do episódio, tá? E daqui a pouquinho, a galera do Spotify, além da descrição, descobre também a chave na vinheta do intervalo. E aí a gente vai comentar hoje sobre o tédio, e eu lembrei de uma música lá da década de 80, que o Biquíni Cavadão, ele cantava. Eu puxei aqui a letra, tá? A gente não pode tocar porque tem direitinhos autorais, então não dá. E é uma letra, amigo, que ela fala muito, assim, eu acho que ela resume bem essa sensação, né, do que é o tédio, que diz assim, né, sabe esses dias em que as horas dizem nada, que você nem troca de pijama, preferi estar na cama? Um dia a monotonia tomou conta de mim, é o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio. Vejo o programa que não me satisfaz, leio o jornal que é de ontem, mas para mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Essa era a letra dessa música, né, do Biquíni Cavadão. Eu acho que tem assim um resumo legal, né, do que é essa sensação do tédio, né. E o tédio ele é sempre pintado dessa forma, né, como algo que te puxa para baixo, né. Ele te puxa, no geral, né, a visão, né, que lançam sobre ele é essa: puxar para baixo, puxar para baixo.
né? Mas aí tinha a Rita Lee dizia que nada melhor do que não fazer nada, né, gente? Aí vinha a Rita Lee dizendo, não, é nada melhor do que não fazer nada, né? A Rita Lee já tinha uma visão já mais otimista do tédio, né? Mas aí, o tédio, será que ele é tão ruim assim? Será que não é necessário a gente ter um momento de pausa, né, amigo? Para a gente perceber, poder até ver a questão da nossa criatividade, porque a gente só se torna criativo num momento de paz, de sossego. A gente só consegue, né, ser criativo num momento de calmaria, inclusive, né? A gente não consegue, né, ter aquele ímpeto criativo no momento de agitação, né? Então a gente precisa do tédio. Eu acho que o tédio, porque, ok, tem aquela questão de que o tédio ele é um pé, né, para uma deprê e tal, porque a galera fica lá e tudo parada, olhando para o nada, né? Mas eu acho que existe essa linha tênue, né? Também tem um limite para isso, né? Você não pode ficar deitado eternamente lá em berço esplêndido, paralisado, né? Porque o negócio não flui, né? Mas eu acho que momentos de pausa, né? Eu acho que é muito importante, né, amigo? Até pra gente se perceber. Tu não achas? Sim, eu acho assim que o tédio, né? As pessoas têm um. É um medo até. O tédio é um bicho papão, né? Hoje mais do que nunca é um bicho papão, mas a gente chega lá. As pausas, elas são muito importantes. Porque, assim, quando a gente tá numa rotina, segunda a segunda, né? A gente tem muita coisa que passa pela gente e a gente nem reflete e tal. As coisas, às vezes, elas só voltam quando a gente para, né? Acho que a gente só consegue refletir sobre alguma coisa quando a gente para e aí parece que as coisas vêm, né? E se a gente não para, ou seja, se não tiver esse momento, esse ócio, né? Que é o tal do ócio criativo, né? Parece que as coisas não afloram muito bem, né? Então, tédio, ele tem o seu valor, né? E para além disso, né? Aí sim, entrando na história do bicho-papão, do tédio, hoje, mais do que nunca, o tédio, ele é mal visto, assim. E mal visto, assim, como se não tivesse nada de bom sobre o tédio, né? O que tá na nossa cabeça, o senso comum tédio é ruim em qualquer situação. E, de fato, quem é que quer ficar entediado, né? Ninguém quer. Ninguém quer. E ainda mais numa sociedade hoje que a gente vive, que é a sociedade do entretenimento. Tudo é entretenimento. A gente transformou, né, amiga? Se a gente for parar pra pensar mesmo, a gente transformou até a nossa vida pessoal em entretenimento. Olha os reality shows. Há 50 anos não existia. Entretenimento é o que tá no palco. Era, né? Era o que tava no palco. Aquilo era entretenimento. Um palco de auditório, de um programa de televisão, né? Um estúdio de rádio e tal, um palco de teatro, a tela do cinema. Mas não, a gente transformou em entretenimento até a nossa vida pessoal. Ah, e hoje eu tô escovando o dente, é entretenimento. Vou no banheiro fazer cocô, é entretenimento. E tal, tudo vira entretenimento. Indo comprar, né, os vloggers, os influencers indo comprar pão e filmando a ida deles comprando pão. Ou seja, tem um casal, tu falaste isso, eu me lembrei, tem um casal no Insta, elas são influencers, né? E elas colocam tudo o que elas fazem, né? E é muito curioso isso, e realmente. Então elas colocam do momento em que elas acordam até o momento que elas vão dormir. Então quando você acessa, né, os stories, e não é uma crítica, tá, gente? É apenas uma constatação, é um fato. Isso, uma constatação. Isso é um fato, né?
elas colocam, no momento em que elas acordam, ela com a filhinha que elas têm, né? Tem um bebê ainda, e aí vai todo o passo a passo de tudo aquilo que elas vão fazendo ao longo do dia, né? E isso há um tempo atrás, até esses conceitos mudaram, né, amigo? Porque isso há tempo atrás, gente, tipo, se você falasse isso, se a gente tivesse uma máquina do tempo, e a gente pegasse uma pessoa do nosso tempo agora aqui, jogasse essa pessoa lá para início dos anos 90, final dos anos 80, e mostrasse essa realidade, ia ser um choque. A pessoa que estava lá, que está lá no passado, ia ficar, gente, como assim? É isso aqui que vocês estão vendo lá? É isso aqui. É isso aqui que está sendo consumido. O entretenimento agora virou esse rolar de tela, né? Vendo pessoas que estão fazendo coisas do dia a dia. Então, esse casal aí posta fazendo o almoço. Olha, gente, hoje a gente vai preparar aqui um franguinho na chapa, uma batatinha frita, um arrozinho. E aí tu fica... Né? É uma coisa que realmente... E é uma coisa que é consumida. Sim, Tanto é consumida, não, e tem muito... que elas vivem disso. Né? E é uma coisa assim que é muito impressionante, né, amigo? Essa coisa. Essa mudança, né? De Isso. padrão de consumo mesmo. Era uma coisa que não Isso. existia antigamente. Né? Entretenimento é o que estava no palco. E vem para Assim, trás das amigo, câmeras, né? Um detalhe, né? Que eu fiz o inverso, né? Mas pegar uma pessoa, né? Também, se a gente tivesse essa máquina do tempo aqui, se a gente pegasse uma pessoa lá no final dos anos 80, início dos anos 90, pegasse essa pessoa e colocasse, né, ela para cá e colocasse a gente para lá, o choque ia ser múltiplo, porque você imagina uma pessoa hoje vendo aquilo que a gente consumia lá atrás, assim, que eram os inúmeros programas de auditório, né, que a gente ficava ali paralisado, né, assistindo e pegando a vibe, né, da morte do Silvio Santos, que era o cara que fazia, né, a questão do domingo ser aquele domingo papaiá, era o domingo top. Né? E era então, dele, né? Era todo dele o domingo. Todo dele. Gente, tipo, você que não é desse tempo, dá uma procurada aí que você vai ver que o cara, ele pegava, tomava conta do domingo inteiro. Ficava da hora do almoço até 11 horas da noite, que era o encerramento com Topa Tudo por Dinheiro, né? E aí fechava a programação, a gente ficava assistindo o Silvio Santos assim, o dia todo. E esse era o nosso entretenimento. Uma coisa que é inimaginável, né? Para o tempo de agora. Tipo, isso nos causa tédio. Isso, se a gente for, né, amigo, sentar no domingo para ficar assistindo da hora do almoço até 11 horas da noite programas de auditório intermináveis, a gente vai dizer, puta merda, que tédio, gente. Sim. A gente, né, percebe essa movimentação, né, amigo? Incrível isso. E disso a gente pode tirar uma coisa que é interessante, que a gente também nem sempre se dá conta. O tédio é um fenômeno cultural, né? O que é entediante hoje não é o que era entediante antes, e não vai ser o que, sabe? Esse conceito muda. Eu acho que ele muda tanto no tempo quanto no espaço também. O que é entediante pra gente aqui não é entediante para um outro país lá que tem uma cultura X, pra eles é um barato, para que, né? E é muito diferente. E isso é uma coisa que nem sempre a gente se dá conta. A gente acha que o que entedia a gente entedia os outros, né? E nem sempre isso acontece, né? Mas o tédio, ele é esse bicho-papão. Né? E outra coisa que a gente não se dá conta do quanto que a gente tem medo, é uma fobia, né? do tédio. Principalmente, né, hoje, nessa sociedade onde a gente transformou tudo em entretenimento. Por que a gente transformou tudo em entretenimento? Será que é porque a gente tem tanto medo assim de ficar entediado? Será que a gente tem tanto medo assim de ficar assim
olhando pro teto, né? E se isso é verdade, por que a gente tem esse medo todo, né? Aí a gente chega aí a gente chega, quando a gente se faz essa pergunta, né, amigo? A gente chega num lugar interessante, que é realmente da gente parar e olhar pra si. Esquece o entretenimento do mundo e vamos olhar. E do que tu tem tanto medo de ficar sozinho sem nada pra fazer? Os ruídos internos, né, amigo, de uma mente conturbada. Exatamente. Aí a gente chega de ouvir as próprias vozes, né? Uhum. As próprias inquietações. Quantas coisas, né, a gente vai passando pela vida assim, tal, e a gente não reflete. Aquela palavra aí, porque é nesse silêncio que as coisas vão começando a falar dentro da gente, né? Aquela coisa que a gente devia ter dito pra alguém. Quando a gente tá... Isso né? Aí. Isso vem muito... Em que momento? Quando tu te deitas à noite, tu vais dormir. Volta. Porque esse é um momento que você precisa ficar entregue ao tédio. Para que você não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Então, nesse momento que você se entrega ao tédio por necessidade física, né? Aí começa. Caramba, mas aquela pessoa não foi legal comigo hoje, eu deveria ter falado aquilo, não falei. E aí tu fica repensando em coisas às vezes que já aconteceram há décadas atrás, e aí começa aquela bagunça, né? As vozes dentro da cabeça, né? Porque todo mundo passa por isso, né? De dar aquele start ali, né? Na hora que a gente vai dormir. Uma vez eu estava... recentemente, eu fui numa consulta e a médica falando sobre ansiedade, né? E aí a médica disse que ela sofre de ansiedade. E é uma médica, assim, que super tranquila, uma pessoa super tranquila e tal. Aí, porque a ansiedade é aquilo, né, gente? Ela nem sempre ela vai te agitar, ela vai te colocar, sabe, numa tomada de 220, tu vai sair gritando, falando alto, não, correndo, não, nem sempre é assim, né? Como ela falou, ela disse, às vezes são as vozes da cabeça. Ela disse que no caso dela, eram as vozes da cabeça dela. E às vezes, ela disse que quando ela deita, volta várias coisas, ela me contando isso, volta várias coisas na cabeça dela. Aí ela diz para ela mesma, silêncio, já tá bom, chega, por hoje já chega, silêncio que eu quero ficar em paz, silêncio, né? E ela faz tratamento para isso, ela estava me falando e tudo. Então é nesse momento em que a gente, né, se percebe, né, nessa entrega ao tédio, que essas coisas vão consumindo. E é esse que eu acho, né, amigo, como tu colocaste, o problema, né, das pessoas quererem estar nessa angústia eterna, né? E as questões são muitas, né? Elas não param. E parece que elas ficam ali querendo tomar conta, ou seja, vir para a superfície da nossa consciência, se pôr para reflexão, né? E a gente não quer. Até porque algumas dessas perguntas não têm resposta, né? Por exemplo, quanto a qual é o nosso lugar no mundo? Qual é para onde a gente vai, né? Será que o espírito é finito, a gente acaba, ou tem alguma coisa além? Quanto tempo de vida nos resta, né? Quanto tempo de vida nos resta? Né? E se eu morresse hoje? E se eu morresse amanhã? E se eu dormir e não acordar? Então, são coisas que se tu ficar pensando, não vão te ajudar muito, mas a nossa cabeça pensa elas do mesmo jeito. E elas só vêm à tona nesses momentos de tédio, né? De ócio e tal. E aí tem aquele ditado, né? Que é mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque é nesses momentos que tudo vem à tona. E aí, o que a gente pode fazer
é também tentar ficar em paz com essas vozes na nossa cabeça, tentar silenciar, né? É um exercício mental do caramba. Inclusive, né, as técnicas de meditação, elas vão nesse sentido, né? E, inclusive, eu acho muito produtivo que se faça, sabe? Que não se negue esse momento, sabe? Porque senão tu fica fugindo, né? Tem aquela música dos Titãs, né? Que é Diversão, o nome, né? Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas, diversão, mas nada disso diminui a dor e a insatisfação e tal, não sei o quê. Ou seja, é isso, a diversão ela vai te distrair só. O nome já diz, né? Uma distração, né? Querendo me distrair. Distrair do quê? E é uma coisa que a gente quase não se dá conta e não se pergunta, né? Parece que o estado de atividade, ele é sempre desejável e ele é o natural. O estado de atividade. Inclusive, isso cai na outra questão, né? Que é essa coisa da gente viver numa sociedade da produtividade. Tu tem que estar em atividade o tempo todo. E aí, olha só, o que era antes uma questão, né, existencial, de evitar o tédio, né? Fica apoiado numa justificativa econômica, numa justificativa até moral, que é o quê? Produtividade. Você tem que estar sendo produtivo, você tem que estar fazendo alguma coisa, tal. Ou seja, uma coisa se apoia na outra, né? Une meio que o útil ao agradável da justificativa, né? Essa coisa de que a gente não pode parar, você tem que estar fazendo, você tem que... E aí cai naquela coisa, naquela expressão, né? Perder tempo. Né? Tudo tá aí perdendo tempo. Por que a gente tá numa corrida, né? E aí é justamente essa questão da produtividade que suporta essa lógica de evitar o tédio, de afugentar o tédio a qualquer preço, né? Inclusive... E a gente, né, amigo, quando a gente se depara com tédio em várias situações, né? Quando a gente dorme, como eu falei, quando tem momentos que não dá pra gente fugir, nem sempre dá, né? Quando a gente tá numa sala de espera, num consultório com 20 pessoas ali esperando atendimento, tu não tem pra onde fugir. E aí isso gera um estresse, tem pessoas que brigam por conta disso, do tempo de espera, que é um absurdo, que tá demorando muito, e meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa, e começa a vir essa angústia de tu estar ali parado, não fazendo absolutamente nada, tá aí um momento que tu fica totalmente paralisado, assim, também, sala de espera de um consultório, tu fica, olha, o tempo vai passando e tu ali sentado, tu não pode fazer nada, o máximo que tu pode fazer é ir embora. Não, eu vou embora, não quero mais esperar, aí problema, né? Problema da pessoa, né? Porque não tem o que fazer, tu tem que esperar. Se tu fizeres o atendimento, tu vai ter que ficar lá sentadinho, bonitinho, esperando. Né? Às vezes, alguns consultórios até colocam uma televisão, né? E quando não sempre tem? o volume pequenininho, o volume assim, que tu fica... Então, tu entender. E quando que tá não rolando. Tem, gente? E quando não tem? Tem uma médica que eu me consulto que não tem televisão na sala de espera dela, e tipo, é uma sala de espera que dá uma galera, dá muita gente. Tipo, a tua consulta tá marcada pra, sei lá, 1h da tarde, pra tu ficares entre as 5 primeiras pessoas, tu tens que sair de casa 10h da manhã. Caramba. Aí tu imaginas um negócio desse. E não tem lá televisão. Fica um olhando pra cara do outro, aí baixa a cabeça. Ou seja, se contratar um garçom, vira um bar, vira uma balada. Vira uma balada, contrata um garçom, todo mundo conversando, e aí pronto, coloca uma musiquinha e acabou. Aí as pessoas, né, falam
Um dia desse, né? Eu tava falando com a minha mãe sobre isso, né? Que as pessoas, elas pegam, aliás, o celular e elas ficam ali, né? Entretidas e tal, elas ficam todo o tempo ali, de cabeça baixa no celular. Aí a minha mãe falando, né? Que a minha mãe também se consulta com essa médica. Que às vezes tu fica de saco cheio do celular. Porque tu já tá muito tempo ali. Não tem mais o que ver. Uma vez a minha mãe foi, aí olha, demorou. A minha mãe disse, gente, pelo amor de Deus, eu vi todas as notícias do Instagram. Eu entrei em todos os portais de notícia e não terminava a espera, né? E aí a galera, algumas, né, pessoas que estavam lá, porque é muita gente, aí guardavam o celular, uma olhava para a cara da outra, né? Pega o celular de novo. Gente, até mesmo o telefone celular, que é a nossa válvula de escape, né? Hoje, até ele, às vezes, nos dá esse tédio, né, amigo? Dependendo do contexto. Até ele... Porque não é todo o tempo que vai, né? A não ser que tu não se canse de ficar rolando pra cima, né? Tem gente que não cansa. Mas, em geral, vai dar um cansacinho. Uma hora tu vai... Ai. Inclusive, outra coisa que também dá um tédio inevitável é condução, né? Ônibus, essas coisas. Tanto que todo mundo procura logo o quê? O seu fonezinho, prepara aquela playlist pra suportar, né? E tal. O ruim é quando tem alguém que ele quer fazer o favor dele não se entediar, ele quer te desentediar junto, e aí ele escuta a música sem fone. Aí é o ó, né? Aí ele acha que ele tá ajudando, grila. mas... Porque geralmente essas pessoas que escutam música sem fone no ônibus, elas acham, eu tenho pra mim, que elas acham que elas estão te fazendo um favor. Bora animar essa bagaça aqui. Tá muito desanimado, todo mundo muito desanimado, entendeu? Inclusive essa música que eu tô escutando é maravilhosa, vocês têm que escutar, olha só, se eu não tivesse aqui botando pra vocês essa música, vocês iam viver sem isso. Então, de nada. Não precisa agradecer mais de nada, entendeu? E é isso, e a gente odiando, né? Porque eu, pelo menos, eu acho horroroso em qualquer ocasião. Principalmente quando é muito cedo. Eu lembro quando eu ia pra faculdade, que às vezes acontecia isso. Gente do céu! Às vezes era um motorista que colocava o rádio altíssimo dentro do ônibus, tocando assim, músicas que, pelo amor de Deus, não. De manhã cedo. Às vezes o próprio motorista, amigo. E tem também aqueles visitantes que tem no ônibus também. Também. E vai e tome. Teve uma vez, uma ocasião que foi uma moça que ela entrou no ônibus. Eu passei 1 hora no ônibus, foi 1 hora que ela passou falando. 1 hora. E ela reclamava de quem tava de fone, dizendo que eram pessoas mal educadas, que não estavam escutando ela. Tipo, olha, né? Então, são essas tentativas de tirar a gente do tédio, que às vezes a gente para e pensa assim, era melhor ficar no tédio. Talvez. Sim. Acho que era melhor ficar no tédio. Deixa só aqui, sabe? Às vezes o tédio, pelo menos, ainda é uma coisa neutra. Pode sempre ficar pior. Então, olha, não reclamem. Que o tédio não é a pior coisa que pode acontecer. Né? Por quê? Não. Não é não. Não, é sim, gente. Então eu acho que tem sim um lado positivo, né? Claro, tudo deve ser dosado, tudo deve ser também, como eu falei, né? Tu não vai ficar paralisado assim por dias, horas intermináveis, não. Né? Mas é preciso de um momento que você pare e só exista assim, nem que seja só por um momento assim, rápido. Não fazer nada. Não fazer nada. Só ficar só relaxando existir. Assim. Só existir. Olha, essa sensação a gente sente muito quando a gente está assim fazendo coisas, principalmente a fazeres domésticos, assim, que acabam com a gente. A gente fica exausta.
quando a gente tá fazendo coisas assim em casa, e aí a gente termina de fazer, a gente se deita. A gente não quer fazer nada, a gente só quer deitar. A gente só quer deitar. Eu faço isso às vezes, né? Termino de fazer as coisas, eu quero me deitar. Não quero fazer nada. Nada, 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 nada. Não, eu vou ficar deitada aqui. E fico E deitada, essa gente. é uma sensação, amiga, que os paraenses vão entender bem. Que é a sensação daquele horário que a gente tá tendo, inclusive agora. De meio-dia, 1h até as 3. Você só não quer fazer nada. Porque o calor é tão grande que qualquer atividade que tu faça, não, é melhor não fazer. Quero ficar aqui, deixa eu ficar aqui jogadinho no chão, que se for possível. Na lajota, melhor ainda. Né? Aquela lajotinha fria, tu fica assim. Né? Que é a única coisa que não esquenta nesse calorão que tá agora. E só quero existir. Se pudesse não existir por alguns minutinhos, ia ser ótimo. Né? Mas a gente só quer assim ficar de boa. Que é nesses momentos em que o ócio, a gente não tem medo dele. Pelo menos. Esse momento, amigo, que a gente entende que tá ali, né? Nada melhor do que não fazer nada. Só ficar aqui. A Rita nem era paraense, como é que ela sabe disso já? Olha não era nem daqui. Né? Como assim? Gente, às vezes é preciso. É preciso, sim, a gente precisa ter. Né? Agora, claro que o tédio ele é pintado, como a gente falou agora no início, né? Sempre de uma forma muito negativa, né, amigo? Muito negativa. Muito, muito. E isso, assim, desde sempre. Né? Por exemplo, tem um episódio do Chaves que eles falam sobre essa questão do tédio, que eles estão sentados, né? Chiquinha e Chaves estão sentados ali naquela escadinha que tinha no pátio da vila, e aí eles estão olhando para o infinito. Começa o episódio assim, eles estão olhando para o infinito, com as mãozinhas aqui, né, apoiando, gente, você que tá no Spotify, apoiando as mãozinhas na bochecha, né, os punhos na bochecha, e aí eles estão olhando pro infinito. E aí chega o Kiko, né? Aí chega o Kiko, ele tá com uma bola nova, né, e tal. Aí eles nem olham pro Kiko, eles ignoram a existência do Kiko, né? Aí o Kiko diz, olha aqui a bola nova que eu ganhei da minha mãe. Aí eles continuam olhando pro infinito. Aí, eu não empresto pra vocês. E eles lá, olhando pro infinito, ignorando E eles literalmente, e o Kiko? E aí, ignorando lá, sabe, a existência do Kiko. Mas vocês não vão querer pegar na minha bola nova? E eles olhando pro infinito. É muito engraçado isso. Eles ficam totalmente sem reação. Aí, eu deixo vocês darem uma pegadinha de leve. Zero reação. Eu deixo vocês chegarem perto. Zero reação. Ele vai falando várias coisas. E aí aquilo vai afligindo o Kiko, né? Pelo amor de Deus, por que vocês não falam nada? Aí ele explode, né? Fala alguma coisa. Aí eles só se olham pra ele e voltam a olhar pro infinito. É muito engraçado isso. E aí, vamos brincar, não sei o que, tá. Aí ele sugere, né? Eles brincarem com a bola. Aí o Chaves olha assim pra Chiquinha e fala assim. Aí ela responde também balançando a cabeça. Um balança a cabeça pro outro positivamente. Aí tá. Aí é quando eles começam a brincadeira. O episódio, gente, é aquele da... Eu acho que é aquele da bola, não é, amigo? Da bola de... Sabe qual é esse episódio, né, amigo? Aquele da bola de futebol americano, eu acho. Ah, sim. Eu acho que é esse. É esse, sim. Né? Aí chega, depois o... Que eles vão no terreno baldio, né? A introdução do episódio é assim, né? Então, sempre pintado dessa forma, né?
essa coisa muito negativa, né, que te aflige, te angustia. Quase né? uma coisa patológica, né? Uma doença. Isso. Né, que não, a gente precisa se movimentar, né, e tal, né? Então não tem como, né? Não tem como. Né? É uma coisa que eu acho que a gente deveria repensar. Eu acho que a gente precisa de momentos de calmaria, sim. A gente precisa ter momentos de sossego, de paz, né? Claro, tudo dentro de um limite, mas a gente precisa. Sobretudo no momento que a gente está vivendo, né, onde a gente é forçado a se movimentar quase que 24 horas por dia. Né? A gente é obrigado. Não somente, né? Ou a nossa mente é obrigada a ficar trabalhando, nem que seja consumindo coisas, né? Consumindo tela, consumindo informação o tempo todo. E isso, não sei, será que não tem um quê de coisa maquiavélica nisso? Um objetivo, né? Não sei se é proposital ou não, mas o resultado, lógico, disso é que às vezes a gente consome tanto e não reflete sobre as nossas próprias condições, sobre a nossa vida, sobre o estado das coisas, sobre por que as coisas estão assim, como elas eram. Refletir mesmo. Se localizar no tempo e no espaço, sabe? Refletir. E às vezes a gente não faz. Justamente porque ou a gente está se locomovendo de um lugar para o outro, ou a nossa cabeça está sempre consumindo alguma coisa. E geralmente são conteúdos que não vão fazer a gente refletir sobre nada. Para deixar só a mente rodando. Só a tela, passa para cima. Vê uma gracinha, ri, vê outra gracinha, ri, vê outra gracinha. E assim vai, e assim tu passa o dia. Por quê? Para passar o tempo. E essa expressão eu acho curiosa, né? Passar o tempo, como se a gente quisesse, como se houvesse uma necessidade de o tempo passar mais rápido. E quando a gente nota que a gente tem a sensação mesmo de que o tempo tem passado mais rápido, né? Isso faz todo sentido. A gente desejou isso e isso está acontecendo. Por quê? Porque a gente fez acontecer. A gente desejou que o tempo passasse mais rápido, de certa forma, e o que a gente fez? A gente se bombardeou com informações o tempo todo, de maneira que a gente começa a perceber o tempo mais rápido mesmo, né? Então, perfeito, olha amigo. Que coisa maluca. Perfeito. Um negócio doido. Perfeito. Eu tenho pavor dessa expressão, agora. Né? Passar o tempo. A gente está envelhecendo, né, amigo? Muito mais rápido. Sim. Muito mais rápido. E a nossa cabeça não acompanha, né? A nossa autopercepção não acompanha. A gente se pega com a cabeça igual, assim, né? Que a gente tinha 10 anos atrás. Mas quando vê, passou 10 anos. E aí? Tu quer que o tempo passe mais rápido mesmo? É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Né? Então, essa questão, inclusive, quando colocou, né, do tempo tá passando mais rápido, é que a gente fica chocado. A gente já tá indo pro final do ano. É uma coisa impressionante. Daqui a pouco a gente tá cantando Jingle Bell aqui. Eu fiquei chocado quando alguém me deu essa constatação. Faltam só 4 meses. Praticamente são 4 meses. Isso passa muito rápido. Muito. E para quem é de Belém do Pará, o tempo para a gente nessa reta final, na parte do segundo semestre, ele tende a passar mais rápido porque a partir de setembro começa a preparação para o Círio de Nazaré. Se você não sabe o que é, você dá uma pesquisada aí para você saber o que é. Então, essa preparação para o Círio, que é uma coisa muito frenética, as mídias aqui começam a bombardear propagandas, né? A cidade fica num clima louco de preparação, entendeu? Sírio, só se fala de Sírio. Só se fala de Círio, né? A cidade fica muito movimentada porque vem muita gente de fora para cá, né? A cara da cidade muda, total. Ganha uma decoração natalina até, né?
E isso, praticamente. a cidade fica cheia de luzes, né? Então, quando a gente termina esse período do Círio, que é uma quinzena, né? São 15 dias de festividade, quando termina, a gente está no Natal. É impressionante, gente. Para Porque nós, é essa dinâmica. É como se é, desse um salto, como se novembro não existisse pra gente aqui. sim. Porque é um salto. Parece assim que outubro dá uma pernada assim, sabe? Cai lá no dia 25 de dezembro. É. É tipo isso. É impressionante. É porque parece que o Natal aqui, o clima natalino, em vez de ser em dezembro, começa em outubro já. O Natal dura 2 ou 3 meses aqui. Porque começa com o Círio já. Uhum. E aquela coisa, aquele clima do Círio, até às vezes a decoração já fica. Já fica e vai até as dezembro. luzes. Uhum. Né? Já fica e vai até dezembro. Inclusive, eu acho que o ano aqui dura pouquíssimo, porque eu acho que começa lá por maio já. Abril, maio, eu acho que é abril, né? E acaba em outubro, praticamente. Pronto, o com resto força mesmo em abril, né? Já ia de pronto. O resto a gente. O resto é. Porque março ainda vem com uma ressaca do carnaval, e o carnaval é resquício do final do ano. É isso, assim. Tudo emendado. Tudo emendado. Até porque o primeiro bloco de carnaval aqui ainda é em dezembro, né? Dezembro, Né? Aqui é em dezembro, é no dia 25. Dia 25, né? Então já é o primeiro bloco de carnaval saindo na rua. Então, literalmente, o que a gente tá falando não é mentira. O ano. Gente, é real. É encurtado mesmo, né? Aqui é impressionante. Esse ano eu acho que se superou. A gente tava a um dia desse, gente. Feliz Natal, Jingle Bell. E esse agora, ano até agosto, né? Tá passando rápido. Muito. É incrível. E assim, olha, gente, é no estalar de dedos. Instalou o dedo, acabou. Né? E isso é preocupante, né? Como a gente está falando. Porque essa avidez do tempo, né, ela custa pra gente. Ela custa. Se a gente se deixar levar, né, nessa correnteza, que o entretenimento, né, a diversão falada pelos Titãs, tá nesse embalo, é parte dessa correnteza que leva a gente, fora a questão cultural, como por exemplo que a gente está falando dessa questão específica, de aqui a gente, o fluxo cultural da cidade empurra a gente para essa passagem de tempo mais rápida mesmo, mas se a gente se deixar levar irrefletidamente, quando a gente se espantar, a gente vai só o queixo cair com o percurso que já foi feito e que a gente não percebeu. E o percurso que eu não tô falando não é só de tempo, é o percurso de mudanças da vida, o percurso, sabe, de coisas que acontecem, o percurso de eventos, de amizades, de coisas, de tudo, coisas que foram e que a gente não percebeu, né? Então, que esses momentos de parar, de sair da correnteza um pouco, parar, não fazer nada e entrar em estado contemplativo, que nem o Kiko, que nem a Chiquinha Chaves no episódio lá, é importante. É importante explicar e olhar. Às vezes só isso. Às vezes já me aconteceu uma vez, inclusive no ônibus. E eu acho que eu não sei se eu tava sem fone na época. Acho que eu provavelmente tava sem fone, então eu não tava escutando música no celular nem nada. E eu gosto de sentar na janela, né? E aí parece aqueles filmes, a pessoa olhando pra janela, contemplativo, né? E eu fiquei mesmo, tava assim, contemplativo e tal, não sei o quê. Nesse dia eu até sonhei acordado, nesse dia. Eu sonhei acordado, eu literalmente sonhei acordado, eu ficava olhando e me passou um filme na cabeça nesse dia. Passou um filme, eu sonhei com um cachorro. Um cachorro que ele ia comigo, olha que loucura, ele ia comigo e voltava pra universidade. Ele, na verdade, eu encontrava ele lá e ele ficava me seguindo.
me seguindo, me seguindo, me seguindo, me seguindo, me seguindo e tal, não sei o quê. E na hora de voltar pra casa, eu não sabia como eu ia levar ele pra casa, porque como é que eu vou levar esse cachorro no ônibus e tal, não sei o quê. Eu sei que acabou quando o ônibus chegou no lugar. Aí eu. Tá, isso foi esquisito. Mas vamos, vida que segue. Aí eu fui. Quando eu voltei pra casa, tinha um filhotinho em casa. Que meus pais tinham pego. Aí eu, olha. Um negócio meio doido. Era o chumbo. Era o chumbo desse Olha! tamanho. Era o chumbo desse tamanho. Aí uma loucura. Uma loucura. Mas acontece essas coisas, né? E aí, às vezes, é bom a gente parar e. Nem sempre a gente vai entrar numa janela espaço-temporal, né? Com uma dimensão paralela. Mas, pelo menos, pode acontecer da gente refletir sobre a nossa vida, né? O que também é igualmente importante. Porque até se mais. a gente viver, amigo, nessa correria frenética que os anos estão impondo pra gente, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer fisicamente. A gente vai adoecer. Né? Porque, sabe, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu vou não sei pra onde, eu volto, vou fazer aquilo, não sei o quê, e pá, anoiteceu. E tu dorme. É impressionante, é tipo isso, gente. A gente tá vivendo assim. E sabe quando a gente percebe o nosso terror com o tédio? Por exemplo, caiu a internet. Nem me fale. Um terror. É terrível. Né? Gente. Aí a gente corre o quê? É horrível. For procurar coisas pra se distrair. Procurar coisa pra se distrair. A gente começa a bater papo. E aí o papo acaba. E aí o que é que eu vou fazer agora que terminou a conversa? E aí tu vai, te senta na frente do teu armário, começa a arrumar o teu armário. Né? É tipo isso. Sabe? Porque, olha, é muito complicado. É muito, muito complicado. Muito complicado. Talvez essa aceleração ela se deva muito, né, por essa questão midiática, né? Muitas redes sociais, internet, né? Eu acho que a gente vive muito ligado, né? Muito preso a isso. Né? Então eu acho que isso contribuiu demais, porque se a gente se coloca lá, pegar nossa máquina do tempo de novo, entra lá em 1994, 1995, meados, né, da década de 90, a gente vê que a gente tinha um outro ritmo. Sim. A gente tinha um outro ritmo. Né? A gente tinha aquela coisa ali, né? Naquela época, nós éramos crianças, né? Então ali a gente pegava, né? Falando por mim, assim, né? Me lembro de pegar o saquinho de brinquedos, sacola de brinquedos, aí tinha uma mesa de centro na sala, e aí tirava o que tivesse em cima, assim, da mesa de centro, e aí arrumava ali os brinquedos todos naquela mesa de centro, e aí ficava sentadinha ali por horas, sabe, brincando e tal, e dava voz aos personagens, né, que iam surgindo na cabeça. E ali, quando tu via, já era noite, aí a mãe já estava chamando, vem adiantar. E tu ficavas ali horas focada naquilo, mas o tempo era mais suave, era mais lento, sabe? As semanas, aí começava, né, a semana, e ali tu na escola, com os coleguinhas e brincando e tal, era uma coisa mais tranquila. Ninguém tinha acesso à internet, ninguém. A gente comentava, eu estava lembrando disso com a morte do Silvio Santos, né? Um programa que eu gostava muito de assistir, do domingo dele, era o Topa Tudo por Dinheiro. E por causa das pegadinhas que ele fazia e tal, né? E era muito engraçado aquele programa. E aí, relembrando isso, né? Porque, inclusive, vai aqui um parêntese, que todas as vezes
durante esse período agora aqui do falecimento do Silvio, né? Que tocava aquela música pararará, 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 agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Gente, isso eu falei aqui em casa, eu disse, gente, o que é o poder da música? Parece assim que te puxa para um tempo. Eu fiquei impressionada com isso. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, sabe o que é tu te imaginares lá na década de 90, pequenininha, assistindo essas coisas? O poder, né? Parece que te puxou assim. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Até porque essa música ficou tocando assim, gente, o sábado inteiro. Ele faleceu no sábado, né? Foi o sábado inteiro tocando essa música, foi o domingo inteiro tocando essa música, segunda-feira veio, ainda estava tocando essa música. Gente, uma coisa assim impressionante. E aí aquilo parece que te puxa. Quando tu te puxa, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Disse, caraca, né? A diferença do tempo, né? Então quando, né? Que naquele tempo, né? A gente ia ficar, né, nessa agonia que a gente tem hoje. Não, a gente sentava tranquilamente, como eu estava falando. Um programa que, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir, era o Topa Tudo por Dinheiro. A gente não tinha internet, né, nessa época. A internet estava nos primeiros passinhos, e muito lentamente, né? A gente chegava na escola, amigo, e comentava, tu viu Topa Tudo por Dinheiro? As crianças, assim, sabe? Tu viu aquela pegadinha com aquele cara fez não sei o que e tal, papapá. Aí o cara se deu mal na pegadinha. Então, olha o nível das conversas, gente. Né? Era um outro nível, era um outro ritmo. Parece que as semanas eram mais longas, né, amigo? É Porque incrível isso. eu acho que a gente tava só num lugar por vez, sabe? Sim, Então, sim. altera a nossa percepção do tempo era outra. Hoje, a gente tá em vários lugares ao mesmo tempo. A gente tá aqui fisicamente falando com alguém, mas ao mesmo tempo o celular tá aqui e vem uma notificação, vem 15 notificações de uma vez, e tu vai e vê elas e tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo tu recebe né? Tu recebe notificação de notícias rolando no mundo todo. E uma coisa que mudou é que a gente se acostumou com esse ritmo de estímulo, de notícia, de entretenimento. Que no fim, tudo isso a gente pode resumir como entretenimento. Notícia também é entretenimento, né? Por exemplo, a gente se acostumou aqui no Brasil mesmo a todo dia ter um escândalo e ter um novo acontecimento bombástico e uma coisa absurda acontecendo. A gente já se acostumou com isso. É ou não é? Uhum. Porque a gente passa por períodos assim, isso aí também, né, é culpa dos acontecimentos históricos. A gente passou por uns períodos assim que, porra, todo dia era uma coisa acontecendo. Né? E a gente se acostumou com isso, a gente quer isso. Agora se vira aí, mundo. Se vira aí, universo. Porque a gente quer entretenimento. E dos acontecimentos. Por exemplo, até nas eleições, mudou o comportamento do eleitor. Antigamente, vencia o debate quem se portava melhor, quem tinha mais propostas e tal, respondia mais às coisas, dava mais dados, essas coisas, né? Hoje, vence um debate quem lacra mais pra cima do outro, sabe? Quem dá uma lacrada, quem ganha o melhor corte, quem faz o melhor corte viraliza mais. Ou seja, por quê? Porque o pessoal quer barraco. Sim. O pessoal quer barraco. Então, a gente se acostumou com um nível, né, de entretenimento que a gente quer intensidade. Big Brother, ou então Fazenda, ou então esses reality shows. O povo quer barraco. Quanto mais barraco, o povo, a audiência sobe, vai lá pra casa do cacete. Então, falando isso, amigo, eu me lembrei aqui de uma coisa que o Bem-vindo Siqueira, logo que o Lula ganhou, né, ele comentou sobre isso. Ele fez um vídeo sobre isso, falando que ele estava entediado, porque foram anos, né, a fio, caóticos, sim, né, com problemas todos os dias, e comentando isso,
que de repente o negócio mudou subitamente. E ele disse: e agora? O que a gente faz? Que o canal dele, né, era para comentar e tal, né? Ele disse: e agora, gente? Agora eu vou ter que me readequar. Porque acabou o assunto. Sim. Acabou. Eu vou falar do que agora? Ele disse: eu tô me sentindo entediado. E na época ele fez um vídeo com esse título, né? A questão do tédio, sentindo tédio, o poder do tédio, um negócio assim, eu não lembro, né? E aí ele ficou reflexivo, ele disse: gente, eu tô me sentindo num tédio, ele disse: eu tô até me sentindo vazio, porque eu não sei o que fazer mais aqui. Acabou o entretenimento. E agora? Aí ele foi, aí falou que o canal ia passar por algumas reformulações, porque acabou. Tinha acabado o barraco, as tretas diárias, né? Ele disse: agora é uma outra realidade, gente. Sim. E realmente, né, amigo? Com certeza. Eu, como espectador de tudo, né, e como todo mundo eu senti exatamente isso, assim. Dos últimos... Foi um ciclo que se fechou, um ciclo do caos, que parece que se fechou nos últimos 7 anos. Né? 7, 8 anos, por aí, que o Brasil tava um caos, assim. O Brasil passou 7 anos, não, quase 9 anos de puro suco de caos, assim. Em que era o poste, não só mijava quando cagava no cachorro, né? Era uma loucura, a gente viveu assim, alucinado. E todo dia era uma treta, todo dia era uma história. E aí, tal, e aí, impeachment, e prende não sei quem, e pá, aí elege o Bolsonaro e não sei o que, e a maior onda, e todo dia uma coisa, e tentativa de golpe, e bababá, e não sei o que, e urna, sabe? Um negócio muito doido, e pandemia, e CPI, e não sei o que, e na CPI, então, meu Deus, eu passava horas e horas e horas acompanhando, e era uma onda, e todo dia, e fulano entrou na CPI pra depois sair preso, entendeu? Era um negócio muito doido. Era um negócio muito doido. E a gente se acostuma com esse nível de entretenimento. E aí, num dado momento, e aí, não tem mais. Pra onde vai? Né? E aí a gente fica com medo dele se aproximar da gente, o tédio. E outra coisa, né, que tu falou que me chamou a atenção também, quando a gente era criança, e isso faz falta pra gente hoje, a gente tinha uma grande capacidade de se autodistrair. Né? Uma capacidade de se autodistrair. A gente pegava os brinquedos e pá. Eu nem de brinquedo. Uma imaginação fértil. Só merda. Aí. Uma cabeça muito fértil. Só adubo. Aí eu nem de brinquedo precisava. Eu pegava umas folhas, umas pedras, entendeu? Do que tivesse na minha mão e virava brinquedo, e virava personagem, e eu dava nome e começava a contar uma historinha ali, brincando com aquilo, e durava. E assim passava um tempão. Então, que é uma coisa que criança naturalmente tem mais do que adulto, mas eu acho que as crianças de antigamente tinham mais do que as de hoje. A capacidade de se auto-entreter. Né? Com certeza, até porque, né, amigo, era uma coisa pura. A gente não tinha uma interferência, era orgânico aquilo, né? Era puro total, a gente não tinha uma interferência de tela nenhuma nas nossas mãos. Era só o que a gente tinha ali, o brinquedo, a folha, a pedra, caneta às vezes. Sim. Né? E aí... Eu super brincava, até com caneta, com tudo. Né? A gente dava vida para aquilo, criava histórias, né, com aquilo, e a gente não tinha nenhuma interferência, não tinha algo ali entre, né, a gente, era orgânico total, né? E a gente fazia isso, só que assim, as crianças de hoje, não é que elas não fazem porque elas perderam a capacidade imaginativa, não é isso. É que hoje elas não chegam a ter um ambiente onde exercitar isso, onde botar isso em prática. Por quê? Porque a criança já nasce, a criança tem meses e já tem uma tela na frente dela, sabe? Não é que nem a televisão, alguém pode dizer, não, mas a televisão também, a gente cresceu com televisão, eu cresci com televisão, todo mundo cresceu. Sim, mas é diferente de uma tela
que tá na tua mão aqui, ela te acompanha quando tu vai tomar café, o dia todo, quando tu vai deitar. Ela vai contigo, te acompanhando em todos os lugares. Tu vai no banheiro e ela tá lá contigo. Entendeu? É diferente de uma tela fixa que fica na sala e que às vezes tu divide o tempo dela com outras pessoas ou vocês assistem juntos, o que aí já tem um outro diferenciador, porque a tela do celular ela é individual, né? Só tu assiste, a televisão é coletiva, né? É uma outra história, um fator de socialização aí. Então, as crianças de hoje, por elas terem sempre a tela aqui, e é literalmente isso, a gente sabe, elas não chegam assim, elas têm um ambiente de exercitar, mas esse ambiente é muito reduzido. Porque entre brincar com pedra ou bloquinho de papel ou ver vídeo no YouTube, a criança vai querer o quê? Né? E isso é tão recorrente e às vezes os próprios pais usam isso como um recurso pedagógico. E não é no bom sentido, é um recurso pedagógico de acalmar a criança, porque às vezes, a criança é agitada, bota ela para ver o negócio que ela se acalma. E aí isso vira mais recorrente ainda, né? E a criança fica sem muito espaço para exercitar o lúdico, a imaginação, né? E será que isso tem outros, né? Além assim, tem outras consequências, né? Que nem cabe a gente falar aqui, consequências psicológicas e tudo, de desenvolvimento mesmo da criança para o futuro, mas para o nosso assunto de hoje, basta a gente falar que é a consequência de se acostumar com um ritmo de entretenimento e um ritmo invasivo, né? Um ritmo 24 horas por dia, o ritmo pay-per-view, né? Do entretenimento ali, na cabeça o tempo todo. O entretenimento vira um ruído na tua cabeça o tempo todo. Quando tu tá sem esse ruído, tu se sente perdido, desorientado. O que é isso? Silêncio. Tédio, né? O ócio, né? E vira artigo de luxo, né? A nossa vida ele já é um artigo de luxo. Então eu acho que como todo artigo de luxo ele tem que ser valorizado, né? E a gente não valoriza. Deveríamos valorizar um pouco mais, eu acho. Eu também acho, amigo, porque é importante a gente tirar esse pé do freio, né? Porque quando a gente se lembra, como eu falei, né, de como nós vivíamos, né, num tempo onde não tinha, né, a internet, né, em termos de... de repente você vai falar assim, mas aí em termos de facilidade, a internet, poxa vida, facilitou muito. Sim. Com certeza, a gente não tá negando isso. A gente não nega isso. Porém, ela acelerou as coisas de um jeito muito preocupante. Ela colocou a gente num ritmo muito frenético. Muito frenético. Onde a gente está envelhecendo assim a passos largos. E rapidamente. Né? Onde a gente não está conseguindo mais ter tempo para fazer certas coisas. E o tempo continua tendo 24 horas. A gente não fica com essa sensação, né? Isso. De que o dia durou pouco. Muito. Faltou coisa. Tinha coisa muito. Né? Ontem foi um dia que eu tive essa percepção, assim. Foi um dia agitado aqui e tal. E aí eu disse, gente, anoiteceu. Quando eu olhei, 6 horas. Já. Final do dia, né? Aquele cair da tarde e tal. Disse, gente. Aí eu pisquei de novo. Aí eu fui. Pisquei. 8 horas. Pisquei. Tava deitada já. Eu disse, gente, como assim? Ontem foi um dia que isso ficou muito latente, assim, pra mim. Essa percepção, né? Porque tem dias que parece que é mais, né, amigo? Parece que, dependendo do movimento, parece que a gente tem... ritmo, né? A percepção maior. E ontem foi um dia que eu fiquei... Disse, caraca, 6 horas da tarde já.
E, gente, foi assim, sabe? E, tipo, eu nem fiz tudo que era para ter feito, que é isso que a gente está falando. Já ficaram algumas coisas para fazer hoje e é impressionante. Isso é muito preocupante. Isso é Especialmente muito porque preocupante. eu sinto que a nossa geração não tá muito preparada, né? Se bem que também, por outro lado, né, é uma geração que já se acha velha cedo, né? Eu já reparei isso. É uma geração que se acha assim já meio velha, com 22, 23 anos. É. Né? Eles já se acham meio velhos com essa idade, ao mesmo tempo que já se fala em coroa de 25 anos, tá? Era já. É. Coroa de 25 anos. Eu, gente, pelo amor de Deus. Então, até, olha só, até a nossa noção de envelhecimento parece que se acelera, né? E aí entra no paradoxo, né? Que é ao mesmo tempo que uma geração que se acha mais velha, é uma geração que as pessoas que têm mais idade se acham mais novas. As pessoas hoje em dia de 40 anos, elas se acham com 30. As pessoas de 30 se acham com 20. Né? Que as pessoas também se cuidam mais, né? Muito mais preocupadas com a estética e tudo. Então, as percepções de tempo muito diversas aí nessa história. O que era diferente em termos de estética, tu falaste, né? Aí eu me lembrei, amigo, que antigamente, né, existe até parece que um estudo sobre isso. Por que as pessoas da década de 80 aparentavam muito mais idade do que nós hoje? Que usaram até um vídeo do Silvio Santos, de um programa dele, eu acho que era Namoro na TV. E aí a galera, tipo, tinha cara de 40 anos quando ele perguntava a idade. Quantos anos você tem? 18. E tu, tipo, tu olhava e estudava 40 anos. Quantos anos você tem? 25. Tem um que apareceu, acho que foi esse, de 25, tu dava tipo quase 50. Cara já muito envelhecido, né? E aí tu ficas, caraca. E aí parece que existe um estudo sobre isso. Por que as pessoas, né, antigamente aparentavam muito mais idade, né, do que hoje. Hoje as pessoas estão muito mais jovens, né? Sim. E é muito por isso também, o acesso, né, a procedimentos, muitas coisas foram inventadas, né, de lá para cá. Então hoje a galera realmente se cuida mais, né? E antigamente não tanto assim, né? Nem tanto assim. As pessoas também não se preocupavam, né, em parecer mais jovem, né? Isso. Não havia o corte de cabelo até, né? Da mulher mais velha era o corte de cabelo da jovem também. E isso, né? O corte de cabelo do cara de 50 anos era o mesmo corte de cabelo. E isso meio que, né? E em vez de ser o mesmo corte porque o mais velho copiava o mais novo, não. Era porque eu acho que era mais provável que o mais novo seguia a moda do mais velho. E aí, todo mundo parecia mais velho junto, né? Isso, e era uma coisa, e é impressionante, né, amigo? A gente vê esses vídeos, a gente vê, gente, como assim? As pessoas naquela década de 80, né, todas já muito envelhecidas. E a gente olha assim, caraca, é incrível, mas por que também? Porque naquela época, né, não tinha a famigerada rede social. Sim. A pessoa tava só vivendo a vida dela, entendeu? Exatamente. E hoje, com a questão, o advento dos influencers, né, que eles se colocam ali com o rosto perfeito, né, harmonizações faciais acontecendo assim a rodo, as pessoas, né, vão na onda. Isso aqui, né, ficou muito legal essa famosa fez esse procedimento estético e aí né, a pessoa já vai querer fazer e tudo.
Olha, tem uma moça no Insta que ela não é influencer de forma nenhuma. Ela tem um pet e ela faz vídeos com esse pet. Para tu veres o nível disso, amigo. E você que tá aí escutando a gente. Ela tem 29 anos. Amigo, a questão da busca, essa busca pela estética, ela todo o tempo muito maquiada. Aí uma vez eu comentando aqui em casa, disseram está aí. Quando ela aparece, né? Como será essa pessoa sem esse tanto de maquiagem? Ela tem 29 anos. E aí ela fez um vídeo onde ela disse que ela se preocupava muito em saber que em janeiro do ano que vem ela vai fazer 30 anos. Ela disse, gente, eu tô ficando velha. E isso tá me preocupando terrivelmente. Ela disse. Terrivelmente. Eu disse, como assim? E a preocupação dela era genuína, tá? Sim. Era genuína. Aí eu disse, caraca. E aí todo o tempo ela tem essa coisa. Toda vez que ela aparece, o foco é o pet. Mas todas as vezes em que ela aparece, ela tá muito, muito, muito maquiada, né? E aí essa semana foi até engraçado. Ela apareceu com uma espinha na testa e isso foi assim. Quando ela ligou a câmera, ela disse: estou aqui gravando um vídeo para vocês e aqui eu tô com uma espinha na minha testa. Meu Deus do céu, como é que pode ter aparecido essa espinha no meio da testa? E essa espinha não pode ser, e tá ficando muito grande, gente, tá acabando. Aí ela ficou na câmera, aí virou o espelho a câmera. Essa espinha tá acabando com a minha aparência, não pode ser uma coisa dessa. Eu já coloquei vários filtros aqui, já passei maquiagem, a espinha não some. Gente, alguém aí para me dar uma dica para me livrar disso o mais rápido possível. Ela super preocupada com isso. E não era um teatro que ela estava fazendo, era uma coisa real. Então, tudo isso, Efeito, né? Os efeitos, é incrível. Os efeitos desse momento que a gente vive, dessa cultura, que a aparência tem que estar impecável, é cultura da rede social, né? Quando a gente não pode ter imperfeições, todo mundo usa filtro para não aparecer os poros, para não aparecer isso, não sei o quê. É complicado, porque na nossa vida a gente não é assim, e não tem como. Não tem como, a gente ser humano. Vai ter ruga, vai ter suor, vai ter engelhado, vai ter olheira. Nem todo mundo acorda lindo, belo e maravilhoso, dormiu bem, não. Tem dia que tu vai dormir mal e tal. Vai ter espinha. Vai ter espinha. Só que a gente acostumou a fazer da nossa vida entretenimento, né? A gente se acostumou a isso. Fazer da nossa vida entretenimento ao espelho dos influencers, dessa galera. É o lado perverso da cultura do entretenimento que a gente faz parte. E tudo isso, gente, é muito preocupante. É muito preocupante, porque é o que a gente está falando, né? A necessidade de se desconectar, de se entediar, de se despreocupar, sabe? Largar a mão da preocupação, porque no final das contas não adianta nada. Você precisa ter uma pausa, calma, fazer aquele momento de reflexão interna, parar, não pensar em nada, só existir. Sim. Né, amigo? Só existir, só. Tem essa coisa da, não, meu Deus, eu tenho que fazer um vídeo aqui e não pode aparecer dessa forma porque a minha aparência não tá legal, porque tem uma espinha no meio da minha testa e não tá legal aqui, eu tenho que mudar de posição. Gente, calma. Muita calma. Muita calma. Eu acredito, aqui já se encaminhando para os minutos finais aqui do Pode Falar, que essa aceleração que a gente vive hoje, né? Essa forçação de barra é muito culpa da internet, amigo. Quando a gente fala internet, gente, a gente coloca aí
tudo no bolo, tá? A gente está colocando rede social, enfim, né? É a internet. É a internet que nos força isso. Né, amigo? Levou a nossa relação com o entretenimento, com diversão e com a aversão ao tédio para um outro patamar. A gente se entedia muito fácil hoje, muito mais fácil do que antes, e a gente tem muito mais medo do tédio do que tinha antes também. Então, mais do que nunca, mais do que antes até, esse reconhecimento da importância do tédio, do ócio, de parar um pouco, essa importância, o que fica hoje da nossa reflexão para mim, é que hoje essa reflexão, esse reconhecimento da importância desses momentos de tédio, ela é muito mais necessária do que era há 20, 30 anos atrás. Então, não somos só um podcast, hoje é mais importante ainda o que a gente está falando. Hoje é mais importante ainda. É o que fica para mim. Com certeza. Então eu acho que a gente precisa se permitir, sim, né, momentos de tédio, até para o nosso próprio bem. Porque o mundo está passando, o tempo está passando numa velocidade enorme, altíssima, né? E a gente não está parando para pensar em nada. A gente só está vivendo, como se fosse num piloto automático, assim, uma aceleração louca. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não para, amigo. Não para, né? Então eu acho que a gente precisa desse momento de pausa, né? Então, entedie-se pelo menos uma vez por dia, tá, gente? Entedie-se, sim. Essa mensagem que o Pode Falar deixa aqui para vocês. Entedie-se, sim. Uma vezinha só por dia vale a pena para tirar o pé do acelerador, né, amigo? Fica isso. Se permita um pouquinho de tédio, né? Nem que seja para entrar no estado contemplativo, nem que seja para pensar um pouco, né? Não fica planejando distrações o tempo todo, como se, sabe, tá correndo do quê? Calma. Se permite um pouquinho, depois volta pra correria, que não dá pra gente viver de outra forma hoje em dia, infelizmente. Mas se permite um pouquinho. Eu acho que a nossa mensagem hoje é um convite para reflexão, não para uma ruptura. Né? Com certeza. Então, meus queridos, esse foi mais um episódio hoje aqui do Pode Falar. Curta, comenta, compartilha se você puder. Se você quiser fazer doações para o nosso Pix, a chave é o QR, tá? Ele tá aparecendo aqui em cima. Então você aponta aí a câmera do seu celular, caso você queira, você doa o valor que você puder. Vai lá no Tique, conferir os cortes, os resumões que a gente posta lá, dos episódios que a gente deixa no YouTube. Você que está no Spotify também, confere lá o @ do Tique, que ele está na descrição do episódio, junto com a chave Pix. E a vinhetinha do intervalo, nessa altura do campeonato, já deixou aí para vocês também a chave Pix. Sempre rola nos 15 primeiros minutinhos do nosso episódio. Então é isso, gente. Se cuidem, se hidratem, entediem-se. E até sexta-feira que vem em mais um episódio aqui do Pode Falar. Até lá, gente. Pode falar.